Olá, continuando nosso mini curso de Python, agora a gente vai ver a parte de manipulação de dados ou manipulação de variáveis. Bom, aqui nessa etapa eu vou começar já a deixar um pouquinho, a gente já vai passar um pouquinho daquela parte chata de if, else e tudo mais, essa parte de lógica de programação, e vai começar a entrar um pouquinho também na parte de começar a fazer programas um pouco mais elaborados do que o que a gente estava fazendo. A primeira coisa que eu quero estar ensinando para vocês é basicamente a parte de entrada de dados, né? Onde a gente tem aqui o input, que serve para isso, e o print, beleza? Que é o que eu venho mostrando para vocês nas últimas aulas, mas agora que eu vou conseguir estar mostrando para vocês diretamente. Eu vou abrir aqui o nosso Jupyter Notebook para poder estar mostrando melhor. Basicamente, eu vou começar com o print, porque eu já vinha mostrando para vocês, então deve ter atiçado mais a curiosidade. O print, o que acontece? Eu tenho nele que eu posso passar qualquer tipo de dado para ele que ele vai estar exibindo para mim na tela, certo? E para que serve ele? Somente para exibir. Por exemplo, se eu pergunto, no caso a função type, né, que eu estava mostrando na primeira aula para vocês, se eu pergunto que tipo de variável é esta bem aqui total, ele vai me passar que não tem tipo. Então o print ele só serve exclusivamente para vocês estarem mostrando algo no código de vocês. Então, quando vocês mais lá para frente estiverem aprendendo função, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Não se retorna print, por quê? Porque o print ele não tem tipo, entendeu? O print ele só é uma forma de você mostrar algo, beleza? Então, basicamente eu posso estar, por exemplo, escrevendo aqui, ó, print, olá, fulano de tal, beleza? Posso estar aqui mostrando, por exemplo, fulano de tal, e vou estar executando aqui e ele vai me mostrar olá, fulano de tal, certo? Diferentemente, por exemplo, se eu tivesse passado isso aqui sem o meu print, né? Ele vai aparecer para mim aqui duas aspas, porque ele vai estar mostrando para mim que o dado ele é do tipo string. Quando eu passo com print, o que acontece? Ele não me mostra nada, porque não tem tipo. Então, o print ele serve exclusivamente para isso, para mostrar coisas. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui eu esteja passando dentro de uma mensagem, que é uma variável, né, MSG, e essa minha variável seja isso e eu esteja pedindo para ele me mostrar bem aqui. Então ele vai me mostrar, olá, fulano de tal. Beleza? Eu posso também estar, por exemplo, passando várias vezes a mesma coisa. Aqui ele vai estar printando para mim várias vezes. Esse espaço aqui, ó, quando eu tiro ou coloco ele, ele não influencia, beleza? E o que acontece? O meu código eu posso estar repassando várias vezes aqui o mesmo tipo de dado ele vai estar printando, beleza? Como também eu posso estar fazendo, por exemplo, da segunda aula desse slide que eu mostrei, que é o multiplicar, né? Ele vai estar pegando e vai estar multiplicando aqui para printar. Então eu posso também estar fazendo operações dentro do meu print. Ele mostra também, por exemplo, números, ele mostra qualquer tipo de dado ou de variável, beleza? Por exemplo, também, se eu passo aqui o meu MSG dessa forma, ele vai mostrar MSG, porque ele não vai estar interpretando que isso aqui é a minha variável MSG, beleza? Outra coisa também, se, por exemplo, eu quero fazer uma mensagem mais personalizada e eu quero fazer, vamos dizer que essa mensagem aqui seja usuário, beleza? E o usuário vai ter que ser, por exemplo, Armando Yudi, certo? E esse meu usuário Armando Yudi, eu quero que ele passe uma mensagem de boas-vindas Armando Yudi pro usuário. O que eu vou fazer? Eu vou estar colocando bem aqui minhas aspas, né? E vou colocar um F do lado de fora. E esse F eu vou pegar e vou escrever aqui olá, usuário, dois pontos, e vou passar umas chaves, e vou passar o nome da variável bem aqui. O Python, a ideia no caso, ela mostra direitinho, por exemplo, que isso aqui, ó, não tá da cor da string, ele vai estar de outra cor. Então, quando eu rodar esse bem aqui, ele vai aparecer para mim, olá, usuário, Armando Yudi. Esse F aqui, ele é como se fosse uma saída de dados também, entendeu? Ele serve para isso. Eu posso também estar, por exemplo, passando este tipo de coisa bem aqui,
dentro de uma variável, mensagem, e eu vou estar passando bem aqui, por exemplo, o meu MSG. Quando eu repassar aqui, ele vai continuar a mesma coisa. Olá, usuário do programa. Então, ele vai estar bem aqui mostrando para mim a mensagem que eu passei aqui dentro dessa minha variável MSG. Não necessariamente precisa ser dentro do print. Beleza? Outro tipo de coisa que é importante a gente estar aprendendo é o input, certo? Para que serve o input? Vamos dizer que eu queira fazer uma calculadora. A primeira calculadora que a gente vai fazer. Calculadora em Python. Beleza? E essa minha calculadora eu quero que ela peça para o usuário colocar dados. Então eu vou passar bem aqui o número 1, que é o número da minha primeira operação, e eu peço para ele colocar dados. Como é que eu faço isso? Usando a minha função input. Então eu vou passar bem aqui input, insira o primeiro número, 2 pontos, espaço, certo? Quando eu executar isso aqui, ele vai aparecer essa minha caixa de código para eu poder inserir o valor que eu quero. Por exemplo, eu quero 10. Então, ele vai estar associando este valor 10 ao meu número 1. Uma coisa que é importante é vocês se atentarem ao seguinte. O tipo de variável que sempre vai sair do input é uma string. Então, é bom vocês terem isso em mente. Por quê? Porque quando eu executar bem aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que eu tenho uma string. Então, por exemplo, vamos dizer que eu esteja fazendo uma calculadora, aí eu venho bem aqui e repasso 2 inputs, segundo, e eu peço para ele fazer aqui número resultante, né, de uma soma entre o número 1 e o número 2. Número 1 mais o meu número 2. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, 10 mais 10... ele vai vir aqui e vai fazer essa minha soma. Eu vou pedir para ele mostrar bem aqui embaixo o resultado. Quando eu mostrar o resultado, vai aparecer 10 e 10. Porque o que acontece? Porque o que acontece? O meu código, né, ele vai estar bem aqui mostrando uma string mais uma string. Então, eu não estou fazendo uma soma de números, eu estou fazendo uma soma de strings. Então, estou concatenando números. Então, para vocês não terem esse problema, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar vindo aqui para o próximo tópico, que é logo após a parte de entrada e saída de dados. Vocês vão estar fazendo a conversão de tipos de dados. Então, basicamente, como é que eu faço essa conversão? Eu vou pegar, por exemplo, um dado do tipo string, vamos dizer que isso aqui seja um dado do tipo string, né? Seja o número 10. E eu quero transformar esse string em número, certo? Então, vou vir bem aqui, vou passar essa minha função int, que é para transformar no número inteiro, e vou estar passando a minha variável string aqui dentro. Beleza? Quando eu executar isso aqui, eu vou pedir aqui, número, e ele vai estar me dando o número 10. Diferentemente que se eu tivesse passado essa minha string bem aqui, ele iria estar me retornando uma string 10, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o número 1 vai ter que ser igual ao número inteiro dessa string repassada. Então, o número 1 vai ter que ser igual à versão inteira desse meu número 1. E a mesma coisa eu vou repetir para o meu código 2, onde eu vou ter bem aqui meu número 2, vai ter que ser igual ao meu número 2 aqui. Certo? E eu vou pedir aqui, por exemplo, ele printar que esse meu F, né? Eu vou fazer aquela saída de texto mais personalizada. Eu vou colocar bem aqui, o seu resultado da soma foi bem aqui, e eu vou passar essa minha variável número hash, certo? Quando eu executar aqui, por exemplo, eu tenho 9 mais o 11, beleza? Quanto é 9 mais 11? É 20, certo? Diferentemente do que se eu tivesse não passado, por exemplo, este bloco de código bem aqui, que aí ele iria 10 mais 9, no caso seria 109, entendeu? Então, para vocês não terem esse problema, vocês vão ter que estar convertendo os tipos de dados. Do mesmo jeito que eu posso converter para inteiro, eu posso estar convertendo também, por exemplo, para float. Basta eu trocar bem aqui o nome do tipo de variável. Quando eu fizer isso, por exemplo, 10 mais 10, ele vai estar me retornando 20.0, que no caso seria a soma de um float mais um float. Então,
o que é importante de vocês estarem entendendo aqui? Que o input, ele sempre vai retornar para mim um valor do tipo string. Então, provavelmente, se vocês forem mexer com números e pedirem para o usuário inserir, vocês vão estar precisando transformar esse tipo de dado. Beleza? Agora, já como eu havia mencionado, né, a gente vai entrar para a próxima parte, que é de conversão de dados, onde eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre como funciona essa conversão de dados. Por exemplo, eu posso converter um float, um inteiro em um float, no caso, por exemplo, número 1 em um float? Posso, certo? Agora, eu posso estar convertendo um float em um float? Também posso, certo? Então, o que acontece? Se eu venho bem aqui e eu quero agora converter